Oi pessoal, tudo bem? A partir de hoje, nas próximas semanas, a gente vai falar sobre os presidentes do Brasil. Nós vamos começar falando sobre a República Velha, depois vamos passar pelos governos provisórios e pelo Estado Novo, depois sobre a República Populista, depois sobre a ditadura militar e a Nova República. Hoje nós vamos falar sobre a República Velha. Solta a vinheta. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro foi líder do golpe que derrubou a monarquia e instituiu a República. Governou o Brasil de 15 de novembro de 1889 a 23 de novembro de 1891. O segundo presidente do Brasil foi Floriano Peixoto, vice de Deodoro, e governou o Brasil de 23 de novembro de 1891 a 15 de novembro de 1894. Teve um governo centralizador, nacionalista e baseado no Exército. Logo depois de integrar o poder, em 1895, um ano depois de integrar o poder, faleceu. O terceiro presidente do Brasil foi o advogado Prudente de Moraes, primeiro presidente eleito de forma direta e primeiro civil. Esteve à frente do Executivo de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Prudente de Moraes foi sucedido por Campos Salles, quarto presidente do Brasil e o primeiro a defender abertamente as privatizações. Foi o primeiro presidente do Brasil a fazer uma viagem internacional. Foi à Argentina. Governou o Brasil de 15 de novembro de 1898 a 15 de novembro de 1902. Rodrigues Alves foi o quinto presidente do Brasil e em seu governo foi onde ocorreu a vacinação nacional e obrigatória contra a varíola. Foi no governo dele também que foi promovida a reforma urbana no Rio de Janeiro. Uma curiosidade é que o Prudente de Moraes foi o único paulista eleito até a eleição de Bolsonaro ano passado. Governou o Brasil de 15 de novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906. O sexto presidente do Brasil foi Afonso Pena. Afonso Pena criou rodovias e ligou o Rio de Janeiro à Amazônia através do fio telegráfico. Governou o Brasil de 15 de novembro de 1906 a 14 de julho de 1909. Nilo Peçanha foi o sétimo presidente do Brasil. Assumiu o governo em virtude da morte de Afonso Pena. Em seu período na presidência, foi de muita agitação política, e através de Nilo Peçanha foi criado o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que foi o início da FUNAI. O seu governo inaugurou também um ensino técnico no Brasil. Ele governou de 14 de julho de 1909 a 15 de novembro de 1910. Hermes da Fonseca foi o oitavo presidente, sobrinho do primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca. Governou o país de 15 de novembro de 1910 a 15 de novembro de 1914 e foi o único presidente do Brasil a se casar durante o mandato. E foi através de Hermes da Fonseca que foi instituída a faixa presidencial. Ele foi o primeiro a usar a faixa presidencial, e a instituir e a passá-la também para o seu sucessor. Venceslau Braz foi o nono presidente. Foi ele que promulgou o primeiro Código Civil brasileiro. Governou de 15 de novembro de 1914 a 15 de novembro de 1914.
1918. Aqui eu vou fazer um adendo, né? Porque Rodrigues Alves foi novamente eleito em 1918, mas não chegou a tomar posse, porque faleceu antes de assumir. O 10º presidente do Brasil foi Delfim Moreira. Delfim Moreira assumiu a presidência em virtude da morte de Rodrigues Alves. Governou de forma interina de 15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919, quando convocou novas eleições. Epitácio Pessoa foi o 11º presidente do Brasil. E também há uma diferença. Epitácio Pessoa, quando foi eleito, é o caso único na história, ele estava na França, governou o Brasil de 28 de julho de 1919 até o dia 15 de novembro de 1922. O 12º presidente do Brasil foi Arthur Bernardes. No mandato de Arthur Bernardes, ocorreu a única mudança na Constituição de 1891. Arthur Bernardes se retirou também da Liga das Nações durante o seu mandato. Esteve à frente do Executivo Nacional de 15 de novembro de 1922 a 15 de novembro de 1926. Washington Luiz foi o 13º presidente do Brasil e o único a sofrer um atentado durante o seu mandato. Ele foi baleado no dia 23 de novembro de 1928. Ele foi baleado no hotel Copacabana Palace por sua amante, a marquesa italiana Elvira Maurice, que tinha 28 anos. O presidente foi então internado, sendo que a versão oficial é de que ele teria tido uma crise de apêndice. 4 dias depois, a jovem marquesa foi encontrada morta. A versão da polícia foi que ela teria cometido suicídio. Washington Luiz governou o Brasil de 15 de novembro de 1926 a 24 de outubro de 1930. Aí nós fazemos mais um adendo. O primeiro brasileiro a ser capa da Times, da revista Times dos Estados Unidos, Júlio Prestes, foi eleito em 1º de março de 1930. Em maio do mesmo ano, ele foi recebido em Washington, Paris e Londres como presidente eleito do Brasil. E em 3 de outubro teve início a Revolução de 1930, que depois Washington Luiz impediu a posse de Prestes, instalando no governo uma junta militar que depois passaria o poder para Getúlio Vargas. Mas isso a gente vai falar na semana que vem. A gente vai falar desse governo provisório, dessa junta militar e do governo de Getúlio Vargas, da ditadura Vargas, que durou 15 anos. Gostou? Curte, espalha, compartilha, se inscreve no canal. Eu estou esperando por você. Tchau, gente.